Daniela, boa tarde. Como é que está a situação aí agora? Oi, Alan. Boa tarde a você e a todos. É um transtorno que as pessoas dessa área aqui estão vivendo. Nós estamos na comunidade Sagrado Coração de Jesus, que fica entre as duas pontes que caíram. Aqui tem carros do Exército, carros dos moradores e ônibus ilhados. Antes era mais fácil chegar aqui, viu, Alan? A gente vinha de balsa a partir de Manaus, pegava a estrada e estava aqui. Hoje a gente veio num barco para vir mais rápido. A gente levou em torno de 1h30 para chegar até este ponto e no meio do caminho essa imagem aí que vocês estão vendo. A ponte caiu no fim de semana e foi a segunda ponte aí num trajeto de 1,5 km em menos de 15 dias a desabar. O governo do Amazonas decretou situação de emergência em 3 cidades aqui dessa região, porque diz que já há o desabastecimento de alimentos, remédios e combustíveis e que, inclusive, pode haver a falta de energia elétrica em algumas cidades aqui dessa região. Segundo o governo do Amazonas, cerca de 100 mil pessoas estão afetadas pela interdição da BR-319 aqui em toda essa área. Nós conversamos com os mais prejudicados por esta situação. Vamos ver na reportagem. A Selma saiu de Manaus para ver a mãe, que mora em uma comunidade perto de onde as pontes caíram, na BR-319. A gente entrou em contato com ela por volta de 8 horas, né? E ela tinha ouvido lá esse horário mais ou menos um estrondo muito forte, né? À tarde a ponte já havia sido interditada, uma parte. E aí os meus irmãos que estavam lá com ela correram para lá, né? Mas quando eu falei com ela, eles ainda não tinham retornado. A segunda ponte, que já apresentava risco de cair, foi interditada horas antes do acidente. Com o desabamento, a estrutura de base ficou exposta. Horas depois da primeira queda, uma segunda parte da ponte também desmoronou. Nós flagramos o momento. A ponte passava aqui por cima do rio Altais Mirim, a uma distância de quase 1,5 km de onde a primeira estrutura desabou há 13 dias. Agora, sem essas duas importantes ligações para os estados do Amazonas e de Roraima, muitas famílias ficaram isoladas. E esse isolamento por terra prejudica bastante os comerciantes da região. Está complicado agora, só por canoa. Tem que fazer a volta lá em cima para ir para o Careiro fazer compra. Atravessar a BR-319 agora só assim, pela água. No Rio Curuçá, onde a primeira ponte desabou, a travessia é de graça em embarcações da Defesa Civil. Mas no Rio Altais Mirim, a viagem é paga. Com muitas bagagens, o carrinho de mão ajuda o carregador. O Valdo mora em uma área agora isolada. Não estamos sofrendo, como nós, como o povo. É isso que está difícil, muito difícil. Nós atravessamos o rio Altais Mirim para ir ao outro lado da BR. Seguimos até a ponte do rio Araçá, a mais de 30 quilômetros da ponte de Altais Mirim. Na cabeceira já há uma fissura. Em várias comunidades da região, as mercadorias não estão chegando. O comércio está com medo de que haja desabastecimento. Oi, Alan, nós entramos em contato com o DENIT, que informou que está trabalhando para poder decretar a situação de emergência e também reconstruir as pontes nos quilômetros 23 e 25 da BR-319. Mas disse que não há previsão de quando esses serviços devem ser iniciados. Nós também perguntamos do DENIT quando foram feitas as últimas manutenções nessas pontes. E essa resposta nós não tivemos. Alan. Obrigado, Daniela. Então, o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, tem muito a explicar. Como 2 pontes caem seguidamente, em menos de 15 dias, na Amazônia, deixando milhões de moradores isolados. A gente aguarda essa resposta do DENIT, como é que andava essa manutenção das pontes ali no estado.